falhar. Vamos lá? Vamos lá. Muito boa noite, estamos mais uma terça-feira. Terça-feira o quê? Nosso NasaCast. Ó, já estamos ao vivo então. Terça-feira, nosso NasaCast. Estamos repetidamente agora aqui nesse cenário da nossa igreja, Nazareno Camobi. Hoje, onde teremos um tema. Nosso tema de hoje é muito interessante, já foi sugerido desde o mês passado, né? O pastor Alexandre ele sugeriu o tema, ficou guardado ali, não, nós vamos trabalhar com esse tema, um tema muito bom, um tema muito interessante de conversar. E agradeço a vocês que estão já nos assistindo, que estão aí junto conosco. Você que toda terça-feira está aí, muito obrigado. É um prazer estar aí junto com você. Você tem nos aturado, né? Compartilhado, dando seu comentário, curtindo. É muito bom, é muito interessante, porque o trabalho, a palavra de Deus, ela está sendo divulgada através da sua vida. Muito obrigado, né? Deixar o Fernando, dê uma boa noite aí, pessoal. Shalom, aqui preparado para mandar o link, pessoal que vai assistir. E obrigado, como eu disse, obrigado por nos aturar, porque ficar ouvindo e numa terça-feira dessas gelada, mas aí você pode estar aí na sua cama, embaixo da sua coberta, assistindo. E é um tema muito bom, muito bom. Tinha que ser uns 3 NasaCast para poder. Pastor Alexandre, dá uma boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Boa noite, obrigado por estar conosco mais essa terça-feira. Eu acredito que o NasaCast é um momento interativo, na verdade, e um momento descontraído, onde a gente pode fazer aquela pergunta que a gente não faria durante o culto, ou não faria durante um estudo, talvez, e aí pode lançar ali, pode ser a pergunta de outras pessoas. Então é muito importante, mesmo que já tenha passado, que não seja mais ao vivo, você vai assistir esse NasaCast, essa live, depois de ser ao vivo, comenta, coloca também ali a tua pergunta, que a gente vai responder com o maior carinho. É isso aí, pessoal. É muito legal porque no culto, quando você vem, você assiste, escuta a palavra de Deus, né? No estudo, você escuta ali, aprende. Mas aqui você pode... mas o que é aquilo? Se a gente não responder agora, a gente responde depois, né? Estamos aqui com o nosso pastor, nosso líder da Igreja Nazareno Camobi, nosso líder local, e estamos aqui com o nosso irmão Fernando, diretor do EBIN, do estudo aqui, né, da Escola Bíblica do Nazareno. Então, faça a sua pergunta, pode perguntar que eles respondem. Já estou tirando o meu aqui, né? Queria convidar então o irmão Fernando, faça uma oração para nós nessa noite aqui. Amado Pai, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, falarmos da Tua Palavra, falarmos daquilo que está nas Escrituras, Pai. Isso é muito bom, quando a gente compartilha com outras pessoas, uma maneira de nós fazermos o ID e alcançarmos mais pessoas. E a gente só vai alcançar, Pai, com a presença do Teu Espírito Santo, que a nós rogamos, Pai, que esteja aqui conosco para nos ajudar nas respostas, para que falamos a verdade, e que esteja com quem está nos assistindo, Pai, para que possa ser entendido. Nós possamos responder a todas as perguntas, Pai, através da Tua verdade, da Tua vontade, através do Teu Espírito Santo. Nos abençoa, Pai, e nos unge com a Tua sabedoria, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá. Nessa noite, tá frio, nessa noite friozinha, você que está em casa aí, né, podendo tomar um cafezinho quente, um chá, você que está embaixo das suas cobertas aí, poderia estar olhando um filmezinho, tá nos olhando agora, muito obrigado. Hoje é um tema muito interessante, é um tema que muitas vezes a gente comenta, a gente fala dia a dia, mas às vezes a gente... Será que realmente é isso que a gente está falando? Será que eu entendi, eu sei qual é o conceito disso? Então vamos lá. O tema de hoje é Arbítrio. livre-arbítrio. Como assim? É isso que nós vamos falar hoje. O que é livre-arbítrio? Existe, não existe? Como funciona? Da onde surgiu? Todas essas dúvidas, essas perguntas nós vamos tratar hoje. Então, para nós começar... O que é livre-arbítrio? A grosso modo, liberdade de escolha. A grosso modo, ter a liberdade de escolher aquilo que tu queres. Ir para a direita, ir para a esquerda,
o amargo, o doce, o salgado, o frio, o quente. Tu tem liberdade de escolher essas coisas. E isso se aplica também às Escrituras, à nossa vida e à vida com Deus. É a liberdade de nós escolhermos o que vamos seguir. A grosso modo é liberdade de escolha. Ter a liberdade para escolher, sem ser impugnado. Eu quero acrescentar alguma coisa na tua definição. Eu vi que tem uma anotação eu quero acrescentar, porque às vezes a gente pensa assim, ó, eu não vou escolher porque eu fico isento. Já viu aquela pessoa que vota em branco e acha que não fez a escolha? Não, ela fez a escolha dela. Ela escolheu por votar em branco ou escolheu por votar nulo. Da mesma forma, deixar de escolher também é uma escolha. É uma atitude, uma posição. Acaba também sendo, então, a questão de escolher livremente, a questão de se omitir nessa escolha também é uma escolha. Então, é escolher ou deixar de escolher segundo a sua própria vontade. Né? Então, a omissão também entra dentro de uma escolha. É importante a gente saber disso, porque tem gente que diz assim, ó, eu não vou escolher agora, eu vou ficar meio que no limbo, vou ficar em cima do muro, e em cima do muro também é uma escolha, gente. Então, a gente entende que livre-arbítrio é a questão da gente ter uma posição de poder escolher, de decidir algo bom, algo ruim, uma atitude, quero ou não quero, ou até mesmo não fazer nada, tu decidiu ficar ali parado, né? Ficou na inércia ali, não vou me movimentar, não vou agir para nada. Então, a tua escolha, então a gente já entende que livre-arbítrio é uma escolha, né? Mas da onde surgiu isso, livre-arbítrio? Como surgiu essa ideia de eu posso ter uma escolha, eu tenho uma escolha? Da onde surgiu? Já Deus criou tudo com opções ou não é assim? Como é que funciona isso aí? Então, Deus nos permite a todo dia tomar decisões. Todos os dias eu preciso tomar decisões. Todo dia eu preciso me posicionar frente a uma infinidade de situações onde eu tenho que escolher. Uma dos principais entendimentos que eu tenho a respeito da Bíblia é que o nosso Deus, o Deus bíblico, ele nos permite fazer escolhas e não só permite, como as respeita. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo o ser mais poderoso do universo, ele ainda assim nos deu um leque de possibilidades e ele respeita as nossas decisões dentro desse leque de possibilidades. Então, o livre-arbítrio, ele é uma doutrina cristã muito discutida, tem várias vertentes teológicas, vários posicionamentos quanto à questão do livre-arbítrio, mas o que nós vemos na prática é um Deus que, embora sendo onisciente, onipresente, onipotente, ainda assim ele poderia nos conquistar pelo seu poder, mas ele prefere nos atrair pelo seu amor. E dentro desse amor, dessa graça, desse presente que Deus nos dá, ele respeita a nossa escolha. Dentro da doutrina cristã, que escolha é essa? A escolha de tomar o Filho de Deus, tomar o Senhor Jesus como o seu único suficiente Salvador, isso é uma escolha. Né? Seguir os passos de Jesus é uma escolha. Então essas escolhas, essa quantidade de escolha que nós precisamos fazer, tanto para a nossa vida física, como para a nossa vida emocional, também acontece na nossa vida espiritual. E nós chamamos então de livre-arbítrio. Embora a livre escolha seja algo um tanto complicado de dizer, porque a pessoa que ela não é livre, ela não tem como escolher livremente. Um escravo jamais escolheria livremente. Por quê? Porque ele é escravo, a sua vontade está cativa. Alguém que é escravo do pecado, ele não tem livre-arbítrio, porque
inevitavelmente as escolhas deles, a escolha dele, a escolha dessa pessoa vai tender a satisfazer a sua vontade, vai satisfazer o seu pecado. Então, na verdade, existem algumas situações em que nós podemos escolher livremente. Moisés deu essa escolha quando levou o povo de Israel até o próximo monte e disse: hoje vocês vão escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Então ali ele estava ensinando o povo a exercer o livre-arbítrio. Dentro do que eu já escutei que as pessoas que escolhem seguir a Jesus depois não têm o livre-arbítrio. Eu sou contra isso. A gente tem o livre-arbítrio desde quando nasce até o dia que morre, até o dia que Deus chama. Nós temos a liberdade de escolher se vamos ou não vamos seguir o Senhor. E mesmo depois de escolher seguir a Ele, tu ainda pode deixar de segui-lo se tu quiser. Pode escolher. Deus te dá essa liberdade enorme de escolher. E isso vem dentro da gente. Isso já vem dentro da gente para a gente, né? Porque a gente sempre tem dois lados. O lado da inclinação para o bem e o lado da inclinação para o mal. Aquele que nós alimentar é o que vai nos levar. E isso quem escolhe somos nós. É nós que escolhemos. Deus não imputa nada. Ele não, é tu que escolhe. E nós precisamos aprender, saber o que e como escolher. Escolher bem, né? Aqui temos uma pergunta já para a gente fazendo as perguntas e já falando sobre os assuntos, já debatendo. Quais são as consequências da maneira como uso o meu arbítrio? Tem alguma consequência? Porque se eu escolher algo por bem, eu vou para um caminho bom, vou ter. Mas eu posso escolher fazer a outra opção. Eu vou ter. Quais são essas consequências? Eu tenho a liberdade de escolha, mas eu também tenho consequências das minhas escolhas? Com certeza. As escolhas, na verdade, toda escolha vai ter seu ônus e vai ter seu bônus. Toda vez que você fizer uma escolha, vai ter o ônus dessa escolha e vai ter o bônus dessa escolha. Quando a gente escolhe alguém, a gente abre mão de outras pessoas. Quando a gente escolhe uma profissão, a gente está abrindo mão das outras profissões e dos salários das outras profissões. Então, toda escolha, ela vai trazer um ônus e vai trazer um bônus. Às vezes, esse bônus e esse ônus vem a curto, médio ou até mesmo longo prazo. Isso é verdade. Toda a nossa escolha ela vai gerar alguma situação. É verdade. Quero continuar naquele emprego, como quero sair daquele emprego? E a situação ela é gerada. Toda escolha, ou também deixar de escolher, né? Exatamente. Escolher ou deixar de escolher, ambas as situações. Tive uma opção e não escolhi depois, pode ser que tu não possa ter mais. Então, Exato. a escolha é a nossa escolha. E eu tenho mais uma pergunta interessante, e tem algo daí dentro da palavra que aí a gente vai ficar meio assim, porque a gente falou que Deus ele nos dá o livre-arbítrio, certo? Nós temos o livre-arbítrio, mas a gente vê situações dentro da palavra que ele já meio que direciona ser feita aquela situação. A gente vai direto, por exemplo, Jonas. Ele teve uma escolha e ele escolheu, não quero fazer o meu chamado, eu quero. E aí o que Deus fazia? Tipo, não, se tu não quer, vai acontecer isso, até que ele seja feito. Mas se ele tinha liberdade de escolher o que ele queria ou não queria, por que estava acontecendo aquelas coisas? Se Deus nos permite o livre-arbítrio. Exato. É uma pergunta bem boa para a gente trabalhar. Quer responder essa? Vai lá, meu Deus. Então, Depois eu complemento. na verdade, Jonas fez a sua escolha e sofreu a consequência dessa escolha, que foi a tempestade no caminho, na embarcação. Ele também fez a escolha de declarar que ele era o culpado da tempestade. Tanto é que ele faz a escolha e diz: olha, me joguem ao mar, porque eu sou, praticamente ele deixa claro, eu sou o motivo dessa tempestade. Ele no ventre do peixe,
também ele faz a escolha de clamar a Deus. Ele poderia ter ficado quieto e ter sucumbido naquela situação, mas ele faz a escolha também de clamar a Deus, certo? Então ele percebe que escolhe mal, e isso acontece conosco muitas vezes. Nós fazemos más escolhas, escolhemos mal ou deixamos de escolher, e isso acaba trazendo um mau resultado também. E depois nós vamos fazendo outras escolhas, procurando consertar aquela escolha que foi errada, entende? Eu entro numa situação, eu escolho um vício, eu escolho ter um vício, chega um momento que eu perco o direito de escolha, eu me torno escravo daquele vício. Então eu já não tenho como escolher eu quero ou não quero, eu automaticamente vou escolher querer, porque eu já estou dependente, eu estou escravo daquela situação. Então foi muito interessante que ele começou a tomar decisões e fazer escolhas para consertar. Inclusive, ele teve até o último momento escolher não pregar ao rei e ao povo de Nínive. O peixe jogou ele na praia de Nínive, mas ninguém empurrou ele para ir lá pregar para o rei. Ele sofreu todas as consequências de não querer ir para lá. E Deus foi mostrando, olha, o melhor é esse. O melhor é esse. Tu não quer, o peixe te pegou e te largou ali. Aí eles, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Né? E ele foi, ele pregou, e depois ele disse, agora eu vou ver essa cidade ser destruída. Quer dizer, ele ainda assim não estava crendo que aquilo ia acontecer. E a cidade foi salva. Mas quer ver uma coisa? Não nasci cristão. Eu era do mundo, e antes até mesmo de me casar, quando era solteiro, final de semana era balada, era festa, saía com o pessoal do serviço, e eu dizia assim, o corcel do meu pai sabia o caminho de volta para casa, porque eu enchia a cara e eu me acordava no meu quarto, e eu olhava o corcelzinho dentro da garagem, intacto. Muitas e muitas vezes. Teve uma vez que eu andei a Visconde de Pelotas, toda ela contramão, sem parar em esquina nenhuma. Era para mim estar onde hoje? Numa sepultura. Deus permitiu, Deus não permitiu. Por quê? Porque ele sabia que lá adiante eu faria uma escolha correta, que era seguir Jesus, era seguir o Salvador. Mas antes disso não era a minha escolha era o que eu estava fazendo. E ele não permitiu, por muitas e muitas vezes, que eu sofresse um acidente, que eu viesse a falecer de algumas formas, né, arriscadas que eu andava, e hoje eu estou aqui. Então às vezes assim, não é, eu tenho a liberdade de escolher e eu escolho. Mas Deus sabe, mas o coração dele me aponta que lá adiante ele vai aceitar. Então eu vou preservar ele, eu vou mostrar para ele. Eu acredito que Deus tenha feito isso com Jonas também. Não, mas eu sei que lá adiante ele vai ver que ele estava errado, porque Deus é onisciente, sabe das coisas, e ele tem esse poder de nos preservar, mesmo que a gente chegue lá adiante e diga não, seja duro e diga não. Por que ele endureceu o coração de Faraó quando Moisés foi lá? Talvez Faraó, na segunda praga, dissesse, vai-te embora com o teu povo. Mas ele tinha algo para mostrar. Então ele foi endurecendo o coração do Faraó, até que o Faraó mandou o povo embora. E mesmo assim depois ainda foi atrás do povo. Então muitas vezes Deus tem um propósito. Pessoal, tá com óculos aí? Sim. É um tema muito legal, muito interessante. Você vai ter a sua opinião, coloque sua opinião. Você tem um comentário, coloque comentário. Você tem algo para relatar, acrescentar, relate aí. Porque aqui a gente não está para mudar nada, a gente está aqui mesmo na conversa, trocando ideias e relatando aquilo que a gente conhece, tem do conhecimento da palavra de Deus, daquilo que a gente... dos assuntos que estão decorrendo. Aqui a gente não está para mudar a ideia de ninguém, não. Aqui a gente está para todos uns acrescentarem e somarem as ideias, né?
Então por isso que a gente está aqui nessa conversa bem interativa assim, né? A gente está esperando um comentário, possa comentar aí. O pessoal que está nos assistindo ali, ó, irmão Acho que Fernando. o pastor ainda quer com mais uma colocação. Não, eu queria, na verdade, colocar aqui como em Salmo 119, 30 e 31, que diz assim, ó, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, a palavra, a própria palavra de Deus, ela sempre vai nos estimulando, vai nos orientando a fazer boas escolhas, a escolher bem. A vontade de Deus nos deixa escolher livremente. E essa questão, eu digo que não é um livre arbítrio total, geral. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Não, tem coisas que não está dentro da minha alçada, dentro do meu poder de escolha. Eu não posso agora estalar o dedo e destruir o universo. Eu não posso, tem coisas que não estão ao meu alcance, não adianta eu decidir isso, porque isso não está ao meu alcance, não está no meu nível de autoridade e poder dentro daquilo que Deus deu a liberdade de escolha ao ser humano. Existe um limite, isso que nós podemos. Então, essa livre-arbítrio, tem gente que escolhe, não, vou escolher livremente qualquer coisa. Não, você vai escolher livremente dentro do seu nível de autoridade e poder na criação. Na criação, você vai escolher livremente como homem, vai escolher livremente como uma humanidade. E alguns pensam que não existe livre-arbítrio porque existem coisas que eu não posso escolher. É bem assim. E existe o livre-arbítrio, só que nós temos um freio. Deus nos coloca um freio, não só um pouquinho. Aqui não é contigo. Se eu não sei fazer boas escolhas dentro desse universo, como Deus me colocaria no universo maior? Então eu tenho que fazer boas escolhas. Eu estou aqui na igreja agora e a imagem que está passando é do altar. Então vamos dizer que o altar é o meu nível de escolha agora, como ser humano, como pessoa humana, como ser humano. Então eu vou escolher nesse nível, nesse sistema de coisas, livremente. No meu dia a dia eu vou fazer a minha escolha nesse nível de coisa. Agora, se eu não consigo escolher bem aqui, nesse sistema de coisas, por que Deus me daria algo maior? Então me parece, e é o que eu vejo, um Deus bíblico que está me ensinando a tomar decisões poderosas, a tomar boas decisões, a entender o poder das minhas decisões, o poder dos meus posicionamentos e a usar essa liberdade com sabedoria. Eu vejo isso. O pessoal que está nos assistindo aí, Pessoal que está nos assistindo aí, a Larissa Vieira, tá a sempre Regiane conosco. Nogueira, a Marlene, minha esposa, beijão, minha esposa, Geza Gomes, vem pra cá, Geza, Lenir Deprá, Maria Barros, Tauane, Felipe Ferraz, a Lisiane, Leia Flores, Liselda da Silva. Que Deus abençoe a todos vocês. Façam suas perguntas, façam seus comentários. E você que está assistindo, coloque seu nomezinho, dê um ok aí, dê um like aí, para a gente saber que você está assistindo, para nós dar boas-vindas a vocês. Faça sua pergunta. Eu mesmo estou para jogar as perguntas aqui, eles respondem. Eu mesmo faço a minha pergunta aqui na hora. Eu já tenho duas aqui que é de arrancar cabelo. Vai lá, Os meus não. Os meus não. Tá, eu vou ter que entrar nessa. A primeira já começa assim, ó. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, não foi minha culpa, não é minha culpa, não tive outra escolha. Não, isso não é verdade. Nós sempre temos escolhas. Nós sempre temos o direito a escolher. Nós sempre temos uma escolha. Essa é a verdade. Mas muitas vezes a pessoa quer achar de alguma maneira, ela tem como escolher, a gente está falando de livre-arbítrio, certo?
Certo. Então ela escolheu, mas ela vai dizer, não foi minha escolha. Muitas pessoas usam dessa situação. E aí? Eu posso dizer que às vezes é uma desculpa que a pessoa tem para não ter escolhido o certo. Porque até o próprio Deus, né, que Ele que nos concedeu essa liberdade, né, tá entrando nessa liberdade aí, que eu tenho a minha outra pergunta, daí a gente coloca dentro da Bíblia. Só somando ao que foi dito, tem situações que nós não temos escolhas. Realmente, por exemplo, tem um filho e aquele filho nasce com algum tipo de limitação, acontece algo, um acidente, uma perda, algumas situações, realmente nós não temos escolhas. Ela está dentro do pacote da vida, ela está dentro das situações que nós estamos expostos enquanto vivemos. Então, entende que algumas questões podem acontecer a um ou outro. Eu não pedi para ter um filho com alguma limitação, claro que não. Mas o que Deus quer te ensinar com isso? Qual a lição que Deus quer te dar com isso? Né? Então existe uma série. Eu perdi alguém que eu amava. Tem muitas pessoas, infelizmente, perdendo alguém. Até na perda nós temos escolha. Quando você perde uma pessoa que ama, perde um ente querido, até ali você tem escolha. Ou você é grato pelo tempo que teve com aquela pessoa, ou você é ressentido pelo tempo que não vai ter mais. Até aí nós temos escolha. Até na perda nós temos escolha. Nós não temos, eu não posso escolher que meu filho nasça sem problemas, sem um defeito, sem nada. Mas quando ele vem, tem pessoas que escolhem não criar e elas dão. Não amar, né? Não amar. E às vezes é como o pastor disse, aquilo veio para mim porque Deus quer me ensinar alguma coisa muito grande. E aí está a minha liberdade de escolher se eu vou querer aprender ou não. Se eu vou aceitar os desafios, exato, né? Ou não. Acho que aqui logo vai vir pergunta ainda. Entrando nesse que eu estava falando, que foi só preparação, tá? Daí vem outra pergunta. Vamos colocar algo bíblico e vamos gerar situação? Bora. Direto. Lançaram diante de Jesus a mulher lá. Os homens iam tomar uma atitude. Não é certo? certo. O que estava acontecendo naquela situação lá? A mulher foi pega numa atitude errada que ela escolheu. Mas Jesus se coloca e até ali na frente dela tudo e diz para ela, vá e não peques mais. Eu vejo duas situações aí que eu acho bem interessante. Eu vejo duas situações. Uma, o livre-arbítrio é concedido por Deus. Ela teve escolha, tinha consequência da escolha dela. Jesus vai ali e diz, vá, né? Porque a palavra de Deus diz, tudo é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo convém fazer. Então, quando a gente diz isso, tudo, a gente tem o direito de escolher sim ou não, faço ou não faço, quero ou não quero, tomo água ou não tomo. Hoje está meio frio aqui, então, né? A gente tem esse direito de escolher, né? E ela foi. Agora eu vou colocar, por exemplo, assim, ó. Ela escolheu errado. Os homens em si, os homens ali, eles iriam se intrometer no livre-arbítrio dela, porque ela tomou a decisão errada. Se nem o próprio Deus, nem Jesus tomou uma atitude contra ela. Nós ficamos pensando sobre essa semana, a gente estava para pensar sobre livre-arbítrio. Por exemplo, nem o próprio Deus, nem o próprio Jesus, mas o homem às vezes se intromete no livre-arbítrio de outra pessoa, do outro homem. Por quê? É uma situação, essa situação é uma situação que, porque a Bíblia toda ela é um ensinamento para nós, né? Mas veja a situação, os homens estavam numa situação em que pegaram ela, sim, em um ato errado. Segundo a lei, apedrejamento. Mas espera aí, tinha algo errado ali. E Jesus viu isso, porque Jesus era sábio. exato. O ato que pegaram ela, falta uma pessoa. Ela vai pagar por tudo sozinha?
primeiro não. E segundo, assim como Jonas teve, assim como eu tive uma segunda chance de escolher o que era certo, ele deu para ela a segunda chance dela fazer o que era correto, que era não pecar mais naquele sentido ali. Eu entendo assim essa situação. Não que há uma intervenção, mas há uma segunda chance. Que Cristo nos ensinou que a gente tem que ter uma segunda chance. E isso antigamente na lei não tinha. Era apedrejamento e tchau. Mas faltava alguém com ela. Sabe, por exemplo, olha a questão da parábola do filho pródigo. Ele decide sair e ele decide ir. Exato. E o pai faz o quê? Deixa. Não se intromete. É muito interessante. Ele pode dar um conselho, ele pode conversar, mas não se intrometer. E é isso que eu entendo de livre-arbítrio. Sabe? Por isso que eu... Pessoal, tô só jogando coisa aqui, a gente vai conversando entre nós. Então, é um assunto que muitas vezes gera polêmica mesmo. Posso fazer ou não posso? O que é permitido e o que não é permitido, a Bíblia diz. Né? Como tudo é permitido, segundo o nosso nível, como o pastor falou, nosso nível de pessoa, né? Não vamos fazer coisas divinas, né? Criação do universo, porque não convém a nós, seres humanos. Mas tudo que está ao nosso alcance de ser humano é permitido fazer, mas nem tudo é correto, como gera consequências no que nós estávamos falando, né? Tudo para o bem gera uma consequência boa e tudo para o mal gera uma consequência. Eu quero colocar uma coisa que eu acho muito... Eu quero fazer uma colocação, na verdade, que eu acho muito pertinente nesse contexto. Por exemplo, Deus nunca teve problema com não. Ele nunca teve problema com não. O livre-arbítrio, eu posso escolher entre obedecer e desobedecer a Deus. Ok? E essa é a minha escolha. O que acontece? Por exemplo, Deus, o que nós temos um relato lá no livro de Gênesis. Deus cria o Éden, coloca o homem lá dentro e diz a ele: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz abertamente a eles. Na verdade, diz abertamente a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele teve a liberdade de comer? Teve. Comeu? Comeu. E recebeu o agravo pelo seu ato. Deus também deixou através de Moisés, né, a lei, os 10 mandamentos, os 365 ensinos da Torá, mas os 10 mandamentos de forma mais resumida. Ali ele diz abertamente: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não farás isso, guarda o sábado. Deus não tem problema com não. Ele não tem problema com não. Então ele deixa muito claro os seus nãos. E esses nãos de Deus, de forma alguma, são de forma restritiva ao ponto de não permitir que a pessoa faça algo contrário. Mas Deus, no seu amor, ele percebe que aquele tipo de escolha vai ser extremamente danoso para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento daquela pessoa, para o sucesso, para que a pessoa tenha êxito em diversas áreas da sua vida. Então Deus vai deixando os seus nãos de forma amorosa para que a gente venha a ter sucesso. Outra questão também, e aí eu tiro um pouco do foco bíblico, mas do foco de saber que nós somos seres sociais e nós vivemos dentro de convenções sociais, dentro de leis, decretos, regulamentos, padrões sociais. E esses padrões sociais, eles nos levam a entender que a minha liberdade, ela termina onde começa a do outro. Então, a boa conduta, a boa escolha é preferencialmente que eu viva em sociedade e eu vivo de forma harmônica com a sociedade. Eu vivo interagindo com o meu semelhante, mas sem ferir as leis que regem a sociedade. Se eu fizer qualquer coisa contrária a isso, eu posso receber uma sanção, eu posso receber uma punição, enfim, vou receber a contra-resposta pela minha atitude. Então, eu posso fazer todas as coisas? Eu posso.
mas me convém, qual o resultado disso? Eu posso passar minha vida toda sem aceitar Jesus, sem servir a Deus? Eu posso, mas qual o resultado disso? Eu posso pegar meu carro e ultrapassar a velocidade permitida? Posso passar, pegar uma contramão? Posso. Eu posso ter ali a sorte, ou a bênção, ou a misericórdia de Deus sobre a minha vida de nada acontecer? Pode, mas ao mesmo tempo também eu posso sofrer uma consequência gravíssima, depois estar numa cadeira de roda, ou com a minha saúde debilitada por conta de uma atitude impensada. Pegando o gancho do conhecimento do bem e do mal, isso é muito importante na questão do livre-arbítrio. Pensa bem, ele teve a liberdade, ele ia conhecer o bem e o mal. Tu só conhece um se tu souber o outro também. Porque se tu não souber a diferença do preto e do branco, que tu vê, do escuro e do claro, tu não sabe o que é um e o que é outro. E nós temos um relato na Bíblia bem firme disso, que é Esaú e Jacó. Isaac queria muito um filho, Rebeca queria muito um filho, eles oraram, e aí Deus concede. Aí são gêmeos, são dois que estão ali dentro. Esaú, o primeiro que nasce, o primogênito, nasce todo vermelho, todo peludo, e o segundo que vem agarrado no seu calcanhar, que é Jacó. Quem era Esaú? Esaú era o caçador, era o guerreiro, né? Voltado para a carne. Jacó era o estudioso, era o amoroso, voltado para o espírito. O que Deus, quando eles estão lá dentro, e eles começam já a se desentender lá dentro, e Rebeca, Senhor, o que está acontecendo? E ele diz assim, tu não estás carregando somente duas crianças, tu estás carregando dois povos dentro de ti. Mas acontece que em Esaú tinha um pouco de Jacó. Eles eram gêmeos. E em Jacó tinha um pouco de Esaú. Então tinha um pouco do bem no mal, vamos colocar assim, e tinha um pouco do mal no bem. Como assim, irmão Fernando? Como é que tu vai falar isso? Quando Jacó pega a bênção para ele, que na verdade Esaú tinha vendido, e Esaú quer matar Jacó, o que Jacó faz? Jacó foge. E por muitos anos, até sair da terra lá de Labão, por muitos anos eles não se encontram. O que acontece quando Jacó está voltando para sua terra e encontraria com seu irmão? Aquela parte de guerreiro de Jacó faz ele vencer quem? Na luta, onde ele é ferido. Porque a bondade dele não lutaria. E o que acontece com Esaú quando vê Jacó? Fala mais alto o Jacó dentro de Esaú e perdoa seu irmão. Então, esse bem e mal nós temos dentro da gente. Isso é como se fosse uma única pessoa lutando. E esse bem e mal que nós temos é essa liberdade que Deus te dá. Nós temos o mal dentro de nós, porque a carne puxa muito para essa terra, e tem um espírito que puxa para Deus. Até conta uma história que os sábios prenderam o lado mal, pararam os galos de irem atrás das galinhas, os bois atrás das vacas, porque aquilo era da carne, e aquilo é mal, mas faz o bem. Não havia procriação, as pessoas não saíam de casa, até que os sábios, não, nós temos que liberar isso aqui, para que o outro também se desenvolva. Então, é isso que nós temos dentro de nós, esse conhecimento do bem e do mal. A gente vai conhecer os dois lados, e a gente tem a liberdade de escolher qual lado vai. E em determinado momento, um lado vai falar mais alto, aquele que nós alimentarmos mais. Se alimentarmos mais o lado mal, nós não seremos pessoas boas. E se alimentarmos mais o lado bom, nós não seremos pessoas más. Mas não que a gente não vá conhecer, não vá ter. E nós precisamos ter isso, porque senão nós não vamos saber escolher. Um comentário aí.
Não, sem óculos eu não leio, gente. A não ser que estivesse lá na porta. Vamos lá, alguns comentários sobre o assunto. Cláudia Dias, minha irmã, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar assistindo. Ótimo assunto. Glória a Deus, diz a Liselda. Muito obrigado. Vocês precisam comentar e fazer perguntas. Pastor Alexandre tem um comentário aqui também. Comentário do Douglas Icaene. Boa noite, meus irmãos em Cristo. Saudade dessa igreja abençoada. Saudade de você, gigante. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua companhia, por tudo que tu fez por essa igreja. As portas sempre abertas, viu? Te amamos. Deus abençoe. Tem um comentário aqui, ó. Glória a Deus. Quem? Gesa Gomes. Por que não está aqui? Gesa, tu tinha chamado para o trabalho, Gesa. Tu teve a liberdade de escolher. Também. Depois tem consequência. Cleni de Prata. Deus abençoe. Saudades. Às vezes vem nos visitar lá de Uruguaiana, vem aqui nos visitar. Amém. Posso fazer um parêntese? Fala, depois eu tenho a conclusão de todo o nosso assunto. Rapidinho. Eu quero dizer que a Bíblia diz que aquele que tem um amigo tem um tesouro. E hoje é o dia do amigo. Eu queria agradecer a Deus por todos os amigos que Ele tem colocado na nossa vida, na nossa jornada. Eu recebi agora, fiquei surpreso, uma mensagem, um abraço de um amigo que eu fiz em 2007 na escola de especialista, quando eu fiz o meu curso de cabo. Ele me mandou hoje ali, me parabenizando, dizendo feliz dia do amigo, que nós tivemos uma trajetória de algum tempo junto. Como é bom a gente cultivar amizades, como é bom poder ter alguém para você dizer, obrigado pela tua amizade, obrigado por ser um bálsamo na minha vida. E eu quero agradecer de coração a amizade de todos aqueles que são amigos da igreja, aqueles que são nossos amigos desse ministério, aqueles que são nossos amigos pessoais, o que é tão difícil hoje, né, Gabriel? A gente fica olhando ali, é tão difícil ter amigos, talvez porque os relacionamentos se tornaram tão superficiais, né? E a igreja tem esse papel na comunhão de igreja, nos dá a possibilidade de fazer amizades no ambiente de trabalho, aonde a gente passa. Então, que Deus abençoe todas aquelas pessoas que nós podemos chamar de amigos. É verdade. O tema de hoje a gente estava falando livre-arbítrio. Por que muitas pessoas confundem? Porque, para nós resumir, nós falamos tudo aqui, mas nós vamos concluir. Livre-arbítrio é direito de escolha, mas não é fazer algo sem ter uma consequência. As pessoas querem, mas Deus dá livre-arbítrio e depois Ele pune. Exatamente como o pastor está falando, existe os não. Não faz isso por causa disso, não faz isso por causa daquilo, não faz isso por aquilo. Né? Por causa da sua consequência. Mas Ele te dá a escolha para te fazer. Né? A palavra de Deus fala que a gente deve cumprir as leis de Deus, seriam os mandamentos, como a gente aprende, e as leis dos homens. Nas leis de Deus, existem tudo que tu obedecer gera bênção, consequências boas, e tudo que tu desobedecer gera as maldições, que a gente já teve um tema aqui sobre maldição, e a gente falou bênção e maldição. Vai lá na página do Nazaré Anônimos, podcast anterior, você vai saber bênção e maldição. Como nas leis dos homens. Se tu fizer algo certo, hoje em dia muitas coisas que tu faz corretamente, tu ganha benefícios, né? Tu ganha bônus. Tem empresas que tu chegar sempre no horário tudo, tu ganha uma remuneração, tem outros que dão cesta básica, tem empresa que quando tu se destaca, bate as metas, tu ganha um bônus, né? Ou no final do ano tu ganha uma divisão dos lucros, que falam, né? Quando tu alcança as metas lá. Então, tudo que tu faz corretamente, tu recebe o lado bom. Tudo que tu faz incorretamente, tu recebe. Mas tu é livre para escolher. Eu não quero fazer as coisas corretas na empresa, tu não vai ganhar aquele benefício. E às vezes pode ser até descontado e às vezes até demitido por justa causa, dependendo dos artigos que tiverem lá. Então, para a gente resumir, pessoal, livre-arbítrio, tu pode escolher o que tu quer fazer, sim, mas tem a consequência boa e a consequência má, mas a escolha é tua. Escolhe aqui, escolhe ali. Até o próprio Deus ele nos deixa isso. Até
Jesus, ele fala isso. O conselho é dado, mas a decisão é minha, é nossa. Cada um escolhe, teoricamente, por si, né? Até a gente tem aquele ditado, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. não se dava, se vendia. Por quê? Exato. Porque muitas vezes tu já passei por isso, eu já vi, tu dá um conselho, a pessoa, ela até escuta, mas ela toma a decisão por si. É o que a gente vê na palavra de Deus. Tudo é permitido. As pessoas confundem livre-arbítrio com mas como se eu tenho livre-arbítrio, se eu faço isso, tem aquela coisa. Exatamente, tu pode escolher. Eu posso escolher. E é assim que tu tem que determinar, né, o que tu quer. Vamos supor assim. Aí a gente vai entrar para resumir também. Eu quero trabalhar, quero entrar para as Forças Armadas, para o Exército, tudo. Obviamente que eu vou ter que mudar minha aparência aqui, né? Eu vou ajudar, cara. Né? Por quê? Porque lá dentro existem regras, lá dentro existe. Se eu quero seguir aquilo, eu tenho que me enquadrar naquilo. Mas eu quero seguir assim, quero seguir com esse cabelo aqui. Não posso. Por que não? Porque não é permitido. Dentro lá não é permitido. Eu tenho a minha escolha, se eu quiser seguir assim, eu não fico lá dentro. Eu não pertenço àquele local. Eu não pertenço. Para mim estar lá dentro, eu vou ter que aceitar viver naquele padrão. Eu quero estar lá, mas não quero. Não tem isso. E a mesma coisa na palavra de Deus, né? Queremos estar na casa de Deus, na igreja, cumprindo os mandamentos. Ou cumpre, ou tu não está dentro, tu está fora, porque tu está desobedecendo. Resumindo assim, falando, não sei se vocês têm algo a acrescentar, se eu falei algo correto, falei algo errado, qualquer coisa. Não tem corte, aqui sai tudo mesmo. Agora. Então, na verdade, as pessoas, muitas vezes, elas podem perder o livre-arbítrio, né? Que foi o que nós não comentamos a respeito disso. Quando que eu perco meu livre-arbítrio? Quando eu não sou livre mais para fazer minhas escolhas. Quando eu escolho, quando eu não tenho mais escolha. Infelizmente hoje nós vemos, e aqui na igreja a gente tem a ajuda do André, né? Que tem dado apoio para aquelas pessoas que entraram no mundo da drogadição ou em alguma outra situação onde elas perderam o direito de escolha, porque as escolhas que elas fizeram no passado tiraram o direito de escolhas do futuro. Elas se tornaram cativas e inclinadas a sempre escolher a mesma coisa ou o mesmo erro. Então aí não há livre-arbítrio nisso. Ela não tem liberdade de escolha, ela é refém de uma situação. Outra questão é diferenciar liberdade de libertinagem. Exatamente. Quando eu escolho com liberdade, eu escolho para algo funcional, algo produtivo, algo bom. Quando eu escolho libertinagem, eu estou usando a minha capacidade de escolha para que a minha vontade seja maior do que o resultado. A minha vontade é tão intensa, eu sou tão servo da minha vontade que eu não me importo se o resultado vai ser ruim. Eu não me importo se o resultado vai prejudicar alguém. Eu estou, na verdade, escolhendo refém ou escravo da minha vontade. Por isso que eu acho que livre-arbítrio realmente a gente tem direito de escolha quando nós estamos em Jesus, estamos em Cristo. Porque ele vem, como nós falamos ali em Gênesis, eu quero ser breve, mas é um assunto muito profundo. Ele é profundo mesmo. Quando o homem escolhe conhecer o bem e o mal, Deus ele conhece o bem e o mal, porque ele é onisciente, ele conhece o bem e o mal e ele está equilibrado com todas essas coisas. Porém, o homem, por não ter uma estrutura, quando ele tem o conhecimento do bem e o mal, ele se desequilibra. E basta tu ver o homem, a quantidade de pessoas desequilibradas que nós temos no mundo, porque ele tem consciência do bem, ele tem consciência do mal, e ele está entre essas duas forças.
Ele está escolhendo entre essas duas forças e escolhendo desequilibradamente. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel de Jesus? O Senhor Jesus, através de Jesus, o Espírito Santo habita em nós e começa a fazer um tratamento, equilibrando o nosso ser, fazendo com que a gente tome escolhas. Ele trabalha no nosso íntimo, no nosso interior, fazendo com que aquele ser humano que era desequilibrado com bem e mal, entre essas duas forças, ele começa a ter o equilíbrio e começa a escolher com sabedoria. É por isso que tem a metanoia, né, que o apóstolo Paulo fala, para que haja uma mudança de mente. Porque o homem ora escravo das suas paixões, escravo das suas vontades, escravo dos seus desejos, e escravo não tem liberdade de escolha. Então Jesus vem, nos liberta, nos equilibra e aí nos dá condição de começar a tomar outro tipo de escolha, outro nível de escolha, com maior liberdade, e sim com liberdade. É isso aí. É um assunto longo, é um assunto extenso. Tinha várias perguntas, poderia entrar aqui. Deus criou os anjos, tinha liberdade, não tinha, eles têm hoje. Por que o ser humano tem muita coisa, gente? É um assunto muito longo, mas como a gente trabalha aqui toda terça-feira das 8 horas, a gente estende 1 horinha, já estamos chegando próximo do final. Se você gostou, também deixe seu comentário. Compartilhe, pessoal, compartilhe, vai chegar até alguém vai ter aquela dúvida, vai tocar no coração. Já foi falado, não é por força, mas sim pelo Espírito Santo. Temos um comentário ali. Nós temos aqui mais um pessoal que está nos assistindo aí. Thaís Guerra está assistindo 2 vezes. Ô, Thaís. Ela está online, ao vivo aqui com nós. Líder do Ministério da Dança. Rosane Flores, Ana Freitas, Deus abençoe, Cláudia, minha irmã, que já falou, já comentou. Pastor Ciro, pastor, cadeira para ti aqui, pastor. Ciro Cabreira, grande abraço, Ciro Cabreira. Diego, meu genro, minha filha Natasha. Beijo do vô, com esse neto lindo. É o meu, tá? Eu quero sugerir um negócio. Gente, sabe o que vocês podem fazer? Gostaram do assunto? Tem muito que se falar de livre-arbítrio. Faz o seguinte, pede um EBIM sobre livre-arbítrio e aí aqui vai ter que preparar uma aula toda especial para te receber aqui na Nazareno e falar com maior profundidade aquilo que nós damos uma pincelada no dia de hoje, não é? Isso mesmo. Mas aí vocês possam se preparar. Todo sábado, 2 horas de aula, por 2 meses. E todo sábado, a partir das 18 horas, você não é mais livre, você vai ter que vir aqui. Teu livre-arbítrio é aprender ou não, mas tem que vir. Pessoal, muito obrigado. Terça-feira estamos aqui. Agradecer você que está nos assistindo, porque você já está fazendo parte do nosso NazaCast toda terça-feira. Você já é nosso amigo, né? Dia do amigo, como o pastor Alexandre relatou aqui, né? Então você já faz parte aqui da nossa amizade. Você que ainda não conheceu a Nazareno, vem aqui um dia nos visitar. Você que já nos conhece, continue aqui conosco, não enjoe de nós. Você que é de outra cidade, um dia vier para cá, nos procure, né? Nós queremos levar a palavra de Deus a toda criatura. Quanto que é os cultos, Gabriel? Quanto que é os cultos? Culto? Os cultos. As reuniões agora. Começa, né, na terça-feira. Na Hoje. terça-feira, nós temos o NazaCast, às 8 horas, 20 horas. Na quinta-feira, nós temos o culto, 20 horas, com a live. Tá? Porque ainda há pessoas que não podem vir, né? A live na página Nazareno Camobi. Se você ainda não curtiu ali, curta ali a página Nazareno Camobi, você vai ver todos os podcasts ali e você vai ver as lives. Exato. Aos sábados, sábado sim, sábado não, nós temos os jovens às 19 horas. E quando não é os jovens, às 18 horas nós temos o EBIM, que é o estudo bíblico da Igreja do Nazareno. Sábado passado nós tivemos o EBIM, né? O que... Nono mandamento. O nono mandamento. Não mentirás. Que imenso. Aos domingos, às 19 horas, culto da família. Venha, traga a sua família. Nós temos aqui o distanciamento, álcool em gel. E você venha com a sua máscara. Nós estamos com todo cuidado aqui para ver se a gente ajuda aí cientistas que estão tentando fazer vacina, né? E nós aqui para nós não disseminar essa. Olha, apareceu esse vírus. o Jesus. O Jesus apareceu. Ainda bem que ele apareceu, porque olha só,
Sai pra fora, Lázaro. Terça-feira que vem, entrevista com quem? O líder dos Com quem? jovens. Líder dos jovens. Oh, Quem é o nosso líder dos jovens? Nosso Jesaías. querido irmão Jesaías. É. Por que entrevista com ele? Mês que vem vai ter um evento aqui na Nazareno. A Vibe. Sábado e domingo será o evento. Como assim, Vibe? Vem terça-feira que vem, entrevista com o nosso líder de jovens aqui do Nazareno. Ele vai estar falando sobre o evento. Quero conhecer a igreja, quero participar, quero ir no evento. Vai estar aqui terça-feira que vem, ele vai estar falando sobre o evento. Então, terça-feira que vem, entrevista. Se prepare. Quer fazer pergunta? Pode fazer pergunta. Vou ficar uma semana preparando pergunta para ele. Né? Como é ser líder dos jovens? Faça a pergunta. Né? Como ele se tornou líder dos jovens? Faça a pergunta. Muito obrigado, pessoal. Vamos orar para Vamos encerrar? orar para nós encerrar aqui. Foi muito bom, maravilhoso. É muito bom a gente aprender. É coisa boa, né? A palavra diz: é quão bom como é que os irmãos vivem em união E harmonia. e harmonia. Então é muito bom a gente poder ainda conversar, bater um papo legal sobre a palavra de Deus, sobre os conhecimentos bíblicos. É muito bom. Muitas vezes a gente senta em qualquer lugar, ali a gente senta numa volta de amigos e não faz o que a gente está fazendo hoje. Então é muito bom, é muito gratificante a gente estar aqui toda terça-feira, né? É um aprendizado, né? Toda terça-feira é algo novo. Geram assuntos onde geram ideias, onde geram aquela busca de conhecimento. Então é muito bom a gente ter o conhecimento e sede da palavra de Deus. Amém? Amém. Pastor Alexandre, Vamos nos orar. conduza numa oração aqui, nos abençoe nessa noite. Senhor, nosso Deus, amado Pai, é em nome de Jesus que nós oramos, buscamos a Tua face, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, nos equilibre, nos dê direcionamento, para que possamos fazer escolhas assertivas, escolhas que sejam agradáveis ao Teu coração. Nós escolhemos estar na Tua presença, nós escolhemos, Senhor, colocar a Tua palavra em prática na nossa vida. Nós escolhemos receber o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Nós escolhemos, Pai, estar aqui nesta noite, nessa presença maravilhosa, falando de um assunto tão pertinente, Senhor. E nós Te agradecemos por cada pessoa que separou este tempo para estar conosco, tanto presente aqui na igreja, como assistindo a live em sua casa ou no lugar que esteja. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor traga, através do Teu Espírito, equilíbrio, sabedoria, discernimento, Senhor, para que as escolhas dessa pessoa te levem ela ao sucesso, levem ela à vitória e principalmente à salvação. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Uma semana fria, pessoal, mas que a chama e o fogo do Espírito Santo venha aquecer teu coração. Amém. Amém. Vamos lá. 1, 2, 3. Vem pra NASA!